Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Mais uma vez, gostaria de convidá-lo a juntar-se a nós para mais um estudo do Evangelho de João, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Continuaremos o estudo do capítulo 12, iniciando no versículo 37. Você já pegou sua Bíblia? Então abra em João capítulo 12, versículo 37 e acompanhe comigo a leitura até o versículo 50. Diz assim: Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. O capítulo 12 do Evangelho de João, que estamos estudando, traz várias respostas para a segunda pergunta que serve de base para esse estudo. Temos procurado respostas para as perguntas: quem é Jesus, o que é fé e o que é vida? Esta passagem enfoca a resposta para a segunda pergunta, o que é fé. Temos várias lições sobre o que é e o que não é fé. Na metade deste capítulo, conforme vimos nos estudos anteriores, Jesus deixou um grande ensino. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz e se deparou cara a cara com todos os poderes do inferno, tentando impedi-lo de chegar a ela. Aliás, desde a tentação no deserto e talvez até bem antes disso, o diabo quis impedir que Jesus fosse para a cruz. Nesse momento, Jesus disse: Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. E aí Jesus fez a seguinte oração: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Esta oração, conforme comentamos no último programa, é o mesmo que pedir a Deus: Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Eu vou fazer a minha parte, mas glorifica o teu nome na minha vida. Quando Jesus se viu diante da cruz, ele deixou uma filosofia de vida para todos os seus seguidores. Todo aquele que o serve também deve segui-lo, principalmente nesta questão. Jesus deixou claro que o Pai glorificará todo aquele que encarar a vida como ele encarou quando disse: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Ninguém consegue guardar sua própria vida querendo preservá-la.
Você pode desperdiçá-la, vendê-la ou sacrificá-la por coisas que não valem a pena, ou você pode sacrificá-la por uma causa justa e digna. No caminho da cruz, além de tudo que Jesus conquistou para nós como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também nos deixou uma filosofia de vida. Esta filosofia de vida envolve sacrificar-se pelo Deus Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela causa dele neste mundo. Este é um ensinamento pesado que vai de encontro à filosofia deste mundo, essencialmente humanista e voltada para o eu, sempre para o eu. Hoje esse discurso não tem muita aceitação, mas creio que foi exatamente isso que Jesus fez, e é também a essência do exemplo que ele estabeleceu para nós. Em resposta a este ensino bem marcante, Jesus também enfocou a fé. Ele disse que devemos andar na luz enquanto temos a luz, porque não a teremos para sempre. Confiem na luz enquanto vocês a têm e tornem-se filhos da luz. Encontramos este princípio não apenas no Evangelho de João, mas em toda a Bíblia. É importante que o tenhamos bem gravado em nossas mentes e em nossos corações. Você deve viver aquilo em que acredita e que já conhece. Eu creio que essa passagem e outras da Bíblia ensinam que se andarmos na luz que temos, mais luz nos será dada. Se você viver de acordo com a luz que tem, Deus fará com que você tenha mais luz. Este trecho tem uma citação de Isaías que enfoca ainda mais a questão da fé. Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? A ressurreição de Lázaro engrossa a lista de milagres relatados por João, com o objetivo de nos convencer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, conforme já lemos tantas vezes no capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Se você crer nisto, terá vida eterna. Foi para isso que este evangelho foi escrito, e por isso a expressão sinais miraculosos aparece tantas vezes nesse evangelho. Mas João nos conta que, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. E você sabe por quê? O evangelho de João explica. Isso também foi uma providência de Deus. No capítulo 6 de João, lemos a descrição que Jesus fez da sua obra. Ele diz que veio a este mundo proclamar as palavras que o Pai lhe deu para proclamar. Essas palavras são espírito de vida e trouxeram vida espiritual, mas não para todo mundo. Apenas para aqueles que foram atraídos a ele pelo Pai, para aqueles que o Pai deu a Jesus quando ouviram as suas palavras, que são espírito e luz. Essas palavras trouxeram vida espiritual para eles à medida que responderam a elas. Mas eles só responderam porque o Pai os estava chamando e o Espírito os estava movendo. Temos aqui nessa passagem o mesmo pensamento com a citação de Isaías 53. Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Mas o próprio João responde à pergunta: quem creu em nossa mensagem? Ele responde: aqueles a quem foi revelado o braço do Senhor, significando o poder. No capítulo 6 deste evangelho, no sermão do Pão da Vida, Jesus disse: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Através dessas palavras de Jesus chegamos a uma conclusão apenas. Ele veio para ir à cruz. Ele veio para ser sacrificado. E todos aqueles que valorizarem o sacrifício de Jesus na cruz poderão ser salvos, poderão ter as suas vidas transformadas. Essa é a grande verdade. Bom, gente, nós estamos na metade do estudo do capítulo 12 de João. O apóstolo Paulo afirmou que somos salvos através da fé.
E João tem uma preocupação muito essencial em responder o que é fé. Eu já tenho falado isso várias vezes. Fé. Fé não é fruto das nossas próprias obras. É dom de Deus. Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Repetidas vezes nas suas cartas, como na carta aos Filipenses, Paulo afirmou, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O crer nos é dado por Deus, e quando chegarmos ao céu, não vamos poder nos gloriar da nossa fé e dizer, estamos aqui porque somos mais espertos do que os outros que não creram. Quando o Evangelho é pregado, sempre foi assim e ainda hoje é. Uns creem, mas a grande maioria não. Estes que creem, será que creem porque são mais espertos do que os que não creem? Ou será o contrário? Os que não creem são mais inteligentes do que os que creem? Crer ou não crer não tem nada a ver com o intelecto. É o que Paulo afirma nos seus escritos, principalmente na sua primeira carta aos Coríntios. Crer tem a ver com o dom da fé, que é derramado por Deus. Deus revela a sua verdade. Deus revela a sua verdade. O seu Espírito testifica com o Espírito dos homens, e o Pai os leva até ele. O Pai os leva até o Filho, e é por isso que eles creem. Agora, vocês já sabem como eu entendo o que é e o que não é fé. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Que contraste nós temos aqui, não é mesmo? Acompanhe comigo. Alguns versículos acima, vimos que Jesus falou sobre um grão que cai na terra e morre, sacrificando-se para gerar frutos. Uma ilustração do auto-sacrifício, cujo exemplo máximo foi Jesus, com a sua morte na cruz. Esta foi a sua escolha. E agora temos esses homens que creram, quer dizer, eles estavam convencidos intelectualmente. Havia algum tempo que eles estavam acompanhando os sinais incontestáveis que Jesus operava. Por isso, aqueles que creram em Jesus quando viram os milagres realizados em Jerusalém, no capítulo 2, creram no que viram. Mas Jesus não se revelou a eles pessoalmente porque ele conhecia todos os homens e sabia o que se passava no coração deles. Ele sabia que a fé daqueles homens, infelizmente, não era uma fé genuína. E no finalzinho do programa de hoje vale uma pergunta. Que qualidade tem a nossa fé? Cremos realmente no Senhor Jesus e estamos dispostos a viver para Ele cada dia, cada momento? Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.